E aí, galerinha, beleza? Vamos começar agora continuar, né, na verdade, com as aulas aqui de R. Desculpa. E agora vamos falar um pouco sobre conversão de dados. E vocês podem escutar se foi alguma outra aula, principalmente quando fala de R. Não quero atualizar o Java. Vai se lascar. Que eles não falam de conversão, né? Eles usam a palavra coerção. Então, ou R, ou você mesmo, você pode fazer o quê? Você pode fazer um determinado dado se comportar como o outro. Isso quando é possível, né? Isso quando não tem nenhuma implicação, vamos dizer assim, biologicamente impossível. Como assim? Vamos lá. Eu tenho aqui já alguns dados, inclusive este ambiente aqui, são essas variáveis, eu já tinha deixado na aula passada, ok? Se vocês virem lá um arquivo, vai estar lá, ou se porventura vocês já entrarem no GitHub e pegarem esses daqui, vocês já conseguem. O que acontece? Quando nós temos esse detalhe, por exemplo, var c, opa, desculpa, deixa eu rodar aqui, né? Se não rodar, não vai. Por exemplo, var c. Quando eu tenho esse tipo de dado, veja que o 5, mesmo ele estando em texto, mesmo ele estando entre aspas, ele também pode ser convertido como um número, pois afinal de contas, mesmo ele sendo um caractere, ele é um número também. Ele pode ser tratado como um número. Caracteres e números são duas coisas diferentes, mas como não tem nenhuma letra na frente, ele pode ser tratado como um número. Então, lembra que o is era uma função que você verificava qual é o tipo de dado? Agora, se você souber um pouquinho só de inglês assim, você pode usar o as, né? Como, tal como. As.integer. E a mesma coisa que nem do is, né? Você coloca um ponto e você coloca qual tipo de dado na frente que você quer. Por exemplo, se eu colocar o var c, eu consigo colocar ele como 5. E tanto que se eu fizer aqui o class, por exemplo, as.integer var c, ele vai retornar para mim um integer. Então, se eu quiser converter, ou seja, realizar a coerção do dado, posso usar a função is. Neste caso, eu vou colocar aqui ó, is.integer, ele retorna um inteiro, né? Ele converte aquele dado para um inteiro. Mesma coisa se for o is.character, tem também o is.logical, is. E assim por diante. Todos os dados que vocês tiverem, vocês conseguem usar o is. Por exemplo, eu tenho aqui o var n, ok? Que o var n ele é 4.3. O que acontece se eu pegar esse 4.3 e usar um is.integer nele? Vamos ver. Is.integer var n false. Opa, is não, desculpa. É as.integer var n. Ele converte para 4. Por quê? Porque você tem um número que é o 4.3. Vou meio fazer um desenho aqui meio porquinho, só para demonstrar. Por exemplo, eu tenho o 4.3. Deixa eu pegar a mesinha. Vem para cá e aperta o botão, tudo. Deixa eu tirar a canetinha. Pronto. Fecha. Eu tenho um número que é o 4.3, ok? Então, Ctrl Z. 4.3 aqui. 4.3. Veja que aqui, a partir do momento que eu tenho um ponto 3 aqui na frente, ele é considerado como um número de ponto... Opa, eu esqueço que eu estou com fundo branco. De ponto flutuante. Ok? Quando eu passo ele para inteiro, ele faz o quê? Ele verifica que eu não posso ter esse 4.3 para frente. Então ele arredonda para 4. Por exemplo, se eu usasse este daqui, se eu pegasse um número como, por exemplo, 4.6, as.integer, esse chifre aí é minha gata que está resfriada, está espirrando aqui. Por exemplo, ele vai arredondar para 4. Por quê? Porque ele não pode usar esse ponto, o ponto 6 para frente. Então, por isso, o R, né, você faz de uma forma que ele converte, ele transforma esse dado que é um 4.6 por 4.4, 200,35 ou qualquer coisa do tipo, ele transforma em um número inteiro. Em número inteiro ele não tem o vírgula para frente, ou neste caso aqui como demonstração o ponto. Então vamos colocar, por exemplo, se eu colocasse aqui as.integer
ok? Se eu colocar, sei lá, 654 como texto, ele vai converter para o inteiro, ok? Ou para number, etc. Agora, se eu pegasse, por exemplo, aqui as.integer e eu colocasse 4D, ele reclama. Por quê? Porque não dá para você converter um 5D, não existe esse número 5D, você tem um caractere, você tem um texto na frente. Então não dá. Eu vou querer, por exemplo, as.logical 1. Ele retorna um true. Porque bem ou mal, no fundo, um lógico é um 1 e o lógico true é um 1 e, quer ver, ó, as.logical 0 é um false. Beleza? Tá aqui a parte de coerção. Muitas vezes o próprio R ele converte os dados, ele faz a coerção dos dados quando você tem um determinado agrupamento, quando às vezes você puxa determinados dados de um arquivo e eles vêm todo em texto, às vezes você precisa transformar estes dados em um número, você precisa transformar eles em qualquer outro tipo de dado, e através dessas funções você consegue, lógico, que tem que ter uma determinada regra, o número, aquilo que você está convertendo tem que ser condizente, o dado atual que você vai converter tem que ser condizente com o dado que você vai converter, né? Para o dado que você vai converter. Se você está pegando um texto e ele tiver alguma letra, você não consegue transformar ele inteiro, você não consegue transformar ele em número, você não consegue transformar ele em lógico. Ok? Se eu tiver, por exemplo, as.logical false, as.logical true, bem ou mal, ele consegue converter. As.logical T, por exemplo. Ó, ele não volta, ele dá esse NA. Então você tem que tomar muito cuidado como que você vai converter os determinados dados, ok? Ó, por exemplo, um T, porque um T maiúsculo é true também. Você tem que saber qual que é o dado que você está mexendo e você tem que verificar se ele realmente condiz com a conversão que você está fazendo. Beleza? É isso aí, pessoal. Falou. E essa parte de coerção vai ser muito útil para quando a gente estiver mexendo com lista. Beleza? Com vetor, etc. Principalmente com vetor. Até mais.